pagãos, mas somente os ídolos que eles abrigam. Relativamente aos edifícios, contentai-vos em aspergi-los com água benta, e em lá colocar os vossos altares e as vossas relíquias, de modo que a gente não vê esta inteligência, a inteligência da Igreja Católica e dos grandes da Igreja Católica é uma coisa extraordinária. E em lá colocar, aspergi-los com água benta, e em lá colocar os vossos altares e as vossas relíquias. Porquê? De modo que as gentes se convertam mais facilmente, e assim, depois da sua conversão ao verdadeiro Deus, se reúnam mais facilmente em lugares familiares para venerá-lo. Os arquitetos, agora modernistas, teriam falido nessa altura, não é? Porque, quer dizer, não é preciso construir edifícios novos. Não é preciso construir edifícios que falem do nosso tempo. Não, quer dizer, é preciso dar às pessoas, reconverter o desejo natural das pessoas. Quer dizer, a Igreja sempre foi isso. Não quero ser autoridade diante de quem pode responder isso melhor que eu, mas quer dizer, aquilo que Cristo vem fazer é dar ao homem a sua verdadeira natureza. Quer dizer, aquilo que a Igreja vem fazer é dar à sociedade a sua verdadeira natureza. Não se trata de fazer coisas diferentes. Trata-se de descobrir a verdade e tornar essa verdade mais evidente. E, portanto, por causa disso, a Igreja está sempre aberta a todos, mesmo às questões problemáticas, não é? Mesmo às dissensões, mesmo nisso, haverá qualquer coisa de verdadeiro a que é preciso prestar atenção. Portanto, se São Gregório Magno diz isto relativamente aos templos pagãos, imaginem aquilo que nós poderemos dizer hoje relativamente aos templos cristãos. Quer dizer, não há templos cristãos que sejam obstáculo à liturgia do Vaticano II. Não pode ser. Percebem? Não pode ser. É muito interessante. Esta era uma aula que eu já tinha preparado, mas voltando a estudar os assuntos, vi, é sempre assim, quer dizer, a gente ao mesmo tempo ganha gosto, olhando para a história, ganha gosto por esta instituição a que pertence. Porque percebe que a instituição, nos momentos críticos, não se engana. Ou seja, o Vaticano II promoveu este aspecto da centralização do altar e da aproximação das pessoas àquilo que se passa no altar e no presbitério. Mas isto também já aconteceu no Concílio de Trento, com todos os problemas que depois daí resultaram. Mas já no Concílio de Trento, as intervenções, por exemplo, e eu vou-vos mostrar, as intervenções que o Vasari faz em 1665, a seguir a 1665, nas igrejas de Arezzo e Florença, são intervenções que quase poderíamos chamar intervenções do Vaticano II. Ou seja, ele destrói as separações, as compartimentações que a Assembleia tinha e dá protagonismo ao altar. Pronto. Quer dizer, usa a cultura da época, etc., mas não faz uma coisa diferente daquilo que nós faríamos agora. E faz orientar para perceber. Quer dizer, este é o ponto. Ele faz tudo isto porque tinha uma relação, já não sei, com um bispo ou com um cardeal, que o industriava devidamente sobre estes assuntos. Portanto, o movimento, digamos, o vetor, a ênfase posta pela instituição Igreja na relação com a arquitetura, nos momentos críticos, nomeadamente nos concílios, no Trento e no Vaticano II, é sempre no mesmo sentido. São sempre estes dois aspectos principais: centralidade do altar e comunhão da Assembleia. Bom, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, não obstante a intervenção de adequação litúrgica ser difícil, porque implica uma leitura da pré-existência, está muito longe de ser uma intervenção impossível. Tem que ser feita com competência. Percebe? Quer dizer, tem que ser feita com competência e com respeito pela totalidade dos fatores. Porque não é verdade aquilo que muitas intervenções imediatamente pós-conciliares disseram, que agora as coisas tinham que ser completamente diferentes. Há uma espécie de transporte de uma mentalidade modernista, revolucionária, ideológica, que reinava nos anos 60 na sociedade em geral. Há uma espécie de transporte dessa mentalidade para dentro da Igreja, e nomeadamente para o pensamento sobre as igrejas desse tempo. E então querem-se inventar igrejas a partir do zero.
Mas isso é um erro. Não é isso que a Igreja quer. Não é isso que a arquitetura quer. A Igreja anda de positivo em positivo. Não há uma Igreja, não há na Igreja alternativa ideológica, revolucionária modernista, quer dizer, não há este processo de revoluções, quer dizer, esta é a ideia, vamos ver, a ideia da luta de classes de Marx, que é transportada para da dialética histórica, da sucessão de épocas e de épocas que se contradizem, não existe na Igreja. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, se eu não consigo perceber a pertinência do arranjo, da disposição dos elementos litúrgicos a uma Igreja antiga, o problema é a incompetência do arquiteto ou do artista plástico. Não é porque haja uma revolução social. Há sempre, embora não sem erros, uma progressiva tomada de consciência dos novos valores, mas os anteriores não são negados. Não há uma negação do passado, há uma tradição, este valor importantíssimo da tradição na Igreja. Um progressivo incremento da consciência. Há como um aspecto, quer dizer, progressivamente a Igreja, e na arquitetura de igrejas isso também acontece, há uma explicação da revelação. Explicar é uma palavra divertida. Plicas são pregas. Explicar é como se eu tivesse uma coisa assim, toda amarrotada, e eu explico isto fazendo isto, separando as plicas, separando as pregas. É isto que significa explicar. Portanto, revelar, tornar transparente. Portanto, e, portanto, é como se aquilo que a Igreja faz, é como se no momento da revelação, no momento da ascensão aos céus, tivesse tudo complicado. É o sentido literal do termo, tivesse tudo complicado. Estava lá tudo. Mas estava assim, compacto, não é? E a história da Igreja vai explicando a revelação. E isso pode ser descrito, não é? O paleocristão, a diferença com os pagãos, não se usa o modelo do templo, mas o local de reunião, a basílica. Embora com diferenças subtis. A valorização do eixo transverso, retira-se uma ábside, portanto há uma polarização do espaço, retiram-se as colunatas nos extremos curtos do retângulo, portanto valorizando outra vez um eixo e valorizando um caminho. Torna-se um espaço centrípeto para o sítio onde se coloca a ábside. As intervenções são sobretudo ao nível da decoração, ênfase outra vez no conceito de povo, no conceito de assembleia. As igrejas são os locais de reunião do povo, a eclésia, a assembleia, local de reunião. Fazem coisas divertidas, percebem? Eles levavam o dito do Gregório Magno ao limite, mesmo com os ídolos. A Cripa fez um livro amplo sobre a arquitetura paleocristã. Então tinham este hábito, o ídolo do altar, não o tiravam de lá, voltavam de pernas para o ar e punham o altar em cima. Era significativo, estão a perceber? Quer dizer, é muito significativo isto. É muito significativo isto. Quer dizer, na teoria do restauro há sempre este problema grave entre vamos tapar ou não vamos tapar as calamidades. Mas é um erro tapar as calamidades, porque significa cancelar a memória. Quando em Varsóvia foi arrasada pelos nazis e os polacos quiseram reconstruí-la integralmente, apagando os traços dos nazis. O que é que eles estão a fazer com isso? Bem, estão a fazer esquecer às novas gerações que a Polónia tem ali, ao lado, um povo que é um povo complicado e que já fez não sei quantos avanços e que já ao longo da história lhes causou não sei quantas moléstias, não é? A história não deve ser cancelada, é uma mentira cancelada. Portanto, saber trabalhar por cima da história, fazendo esta atitude inteligente de inverter o ídolo, mas deixá-lo lá ficar. Percebe? Não é queimá-lo, não é parti-lo. Não, ele fica lá, de pernas para o ar. E as pessoas, quando chegam, veem. Perceber? Há uma humanidade maior nisto. Há uma verdade maior nisto. Depois, na Idade Média,
há uma compreensão da novidade do cristianismo, há uma compreensão da divindade, as igrejas são mais voltadas para Deus e as igrejas que voltam o homem para Deus. A planta em cruz, o valor do padecimento de Cristo, da humanidade de Cristo, a ideia de montanha sagrada, portanto, aquelas igrejas góticas que sobem por ali fora, a igreja imagem do mundo, geradora do mundo, uma torre central. O que tem a ver exatamente com a ideia da montanha sagrada é uma culturalização, é uma inclusão na igreja de qualquer coisa que era pagã. E é uma ideia germânica. Não é? A ideia da montanha sagrada, a ideia daquela... nós percebemos que o gótico tem qualquer coisa de germânico, tem qualquer coisa daquilo da cultura da floresta, não é? Mas que é introduzida e assumida naquilo que... E esta valorização da humanidade, do padecimento de Cristo, da humanidade de Cristo, tem a ver depois com enormes reformas, quer dizer, a valorização das mulheres por causa da valorização de Nossa Senhora, a valorização das crianças, do respeito pelas crianças. No Império Romano praticava-se o infanticídio. As crianças que não eram julgadas úteis matavam-se. Na Grécia também. Tudo isso é evitado por esta valorização que avança, a valorização dos aspectos humanos que avança como por osmose a partir de Cristo, da encarnação de Cristo, da mãe de Cristo, da criança de Cristo, etc. No Renascimento, estou a perceber como isto se explica, isto é uma ilustração daquilo que eu quero dizer da explicação. No Renascimento, com esta compreensão do valor de Deus, do valor da divindade de Deus e esta introdução desta espiritualidade mais germânica, o que é que acontece? Acontece que a Idade Média derrapa para uma coisa que muitas vezes é acusada por um certo espiritualismo e, portanto, para um esquecimento das dimensões do próprio homem. O Renascimento traz um antropocentrismo. Também com derrapagens, evidentemente, quer dizer, às vezes torna-se exagerado, torna-se a ideia do divo, a ideia do personagem central. Mas esta ideia da humanidade, do valor da humanidade, do homem ser feito à imagem de Deus, é qualquer coisa que não é para ser esquecida e que é capaz de ser introduzida em algumas intervenções arquitetónicas. A ideia da planta central, a ideia da cúpula, das proporções harmónicas. Vejam, a planta central é qualquer coisa que não vai ser grandemente valorizada exatamente pelo aquele momento que vem a seguir, pelo barroco, mas a cúpula sim. Esta ideia da envolvência e da centralidade do homem, as coisas serem feitas à escala do homem. Depois, a reforma tridentina. Há um recentramento crítico, caráter inclusivo, conceito de dogma, aquilo de que já se tem a certeza. Ou seja, como dogma não é uma afirmação a priori. O dogma é uma afirmação que resulta de uma consciência de sedimentação da verdade. E dizer que aquilo de que pela sedimentação da verdade se tem a certeza hoje é criticável é um relativismo. É uma relativização da verdade. Quer dizer, portanto, é qualquer coisa contra a natura. Portanto, a afirmação da valorização do dogma enquanto esta sedimentação da verdade é qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que os iluministas diziam que era. A valorização da tradição, a valorização da história, portanto, a valorização das relíquias, a valorização dos monumentos, que é uma coisa que acontece com o Concílio de Trento. A valorização daquilo que é objetivo, a valorização da liturgia, a valorização dos sacramentos, igrejas funcionais, como São Carlos de Comunhão. E admitem-se vários caminhos para chegar à meta, os jesuítas, quer dizer, a valorização esta ação do Espírito Santo também no seio da igreja, não sei quantos movimentos, não sei quantos jesuítas, os carmelitas, a reforma feita nos carmelitas, a reforma feita os jesuítas, os oratorianos, etc. Quem trata da igreja trata bem dela. E o Vaticano II, de um certo ponto de vista, faz-nos voltar outra vez ao princípio. Valorizar o povo,
mas sem perder nada da consciência adquirida. E a oração do Pai Nosso é muito sintética disto. Pai Nosso, ou seja, eu, junto com outros, em relação com Deus. Centralidade de Cristo é a centralidade de Cristo que estabelece a relação. Ora bem, exemplos disto. Exemplos deste caráter, como é que eu ia dizer? Deste caráter inclusivo da Igreja. Em São Pedro, a intervenção, já falámos sobre ela, não é? A intervenção de Bramante em São Pedro, que destrói a Basílica Constantiniana, o que é julgado por muitos depois um crime. Há uma peça de teatro em que barram o acesso, o São Pedro não deixa o Bramante entrar no céu. Exatamente por ele ter feito aquela desacralização do espaço da Basílica Constantiniana. Ou seja, a Basílica, a planta do Bramante deixava descoberta uma parte onde tinham sido enterradas pessoas. Era uma parte sagrada, que era um espaço sagrado. Por causa disso não deixam entrar. Mas claramente esta peça, o protagonista dela não devia ser o Bramante, mas provavelmente o Júlio II. O Júlio II, no pós-Trento, recebe críticas muito violentas, mas muito sérias, quanto ao facto de se ter destruído a Basílica Constantiniana de São Pedro. E exatamente isso faz com que depois ela seja prolongada e ganhe aquela planta em cruz latina, quer para cobrir o espaço sagrado, quer para dar àquele edifício uma dimensão de aula, como aquilo que se achava que pudesse recolher a Assembleia e como aquilo que se achava que deviam ser as igrejas verdadeiramente. A intervenção feita em São João do Latrão para o jubileu de 1650 já não tem este problema, já manifesta uma consciência muito mais clara. Havia duas correntes também, uma pretendendo um edifício novo que glorificasse o pontificado vigente e outra defendendo a preservação da estrutura primitiva. O ambiente pós-conciliar que o Papa Inocêncio X era empenhado a dar alto terá um peso decisivo na opção pela atitude conservativa. O Papa Panfilo, Inocêncio X, tinha demonstrado em São João de Latrão como as exigências do restauro podiam ser compatíveis com a piedade pelas antigas Bíblias. A intervenção deve ser conduzida de modo a que as velhas estruturas, consideradas no seu valor de relíquias, sejam conservadas, de modo que os cimentos sagrados não sejam tocados. Estas são indicações concretas do Papa. E o próprio Borromini, que estava peladinho por deitar aquilo abaixo e fazer uma obra nele nova, não é? Inicialmente contrafeito, segundo se diz, mas depois compreende o valor disto e faz um cuidadoso levantamento de tudo aquilo que lá estava, de modo a respeitar aquelas paredes e a manter aquela disposição. E, portanto, sendo um edifício feito pelo Borromini e um edifício barroco, é uma intervenção feita em continuidade e que defende estão a ver, é simultaneamente antiga e moderna. É simultaneamente antiga na medida em que continua, é simultaneamente moderna na medida em que é contemporânea. São Domingos da Baixa, insere-se nisso? Sim. Quer dizer, as intervenções que lá são feitas são bastante discretas, não é? A única coisa que eu critico O sentido foi a preservação das paredes. Sim. A cultura foi ao ar. São Domingos. Ah, não, São Domingos, desculpa, estava a pensar em São Nicolau. Não. São Domingos é. São Domingos é um espaço musealizado. Parece-me, na minha opinião, um espaço musealizado. É um espaço que, quer dizer, não é uma igreja. As pessoas distraem-se só a olhar para aquelas coisas, não é? Eventualmente poderá ser um espaço religioso, mas tenho muitas dúvidas que funcione
funciona como espaço de oração. Isso sim, é o que eu digo, é um espaço religioso, quer dizer, é muito significativo aquelas coisas queimadas, etc. Mas é como uma liturgia que acontece no meio da floresta. Tem o seu quê de interessante, mas quer dizer, carece. Como é que se fazia ali? Hã? Como é que se responderia ali? Eu acho que o caráter conservativo, diria que a ideologia, diria que a balança pendeu para valorizar excessivamente aquilo que os arquitetos diriam o caráter tectónico da pré-existência, ou seja, os materiais, o aspecto. Não é? Esqueceu, quer dizer, o meu ponto é, a minha questão não é sequer se aquilo é ou não é uma igreja. Eu acho que aquilo deixou de ser arquitetura. E por isso deixou de ser igreja também. Quer dizer, a principal crítica que eu faço, os meus alunos vêm sempre, todos os dias, todos os anos, lhes digo para eles escolherem um edifício no qual se sintam como quase imóvel da catedral. Já vimos aqui, não é? Muitas vezes aqueles que eles trazem são limpos. Mas depois, escavando, percebemos sempre que, verdadeiramente, eles não vão lá para se sentirem em casa. Eles vão lá como vão a um museu, para apreciarem esteticamente aquilo. Portanto, sob esse ponto de vista, é um lugar interessante, é um lugar que faz pensar na caducidade da vida humana e mais não sei quantas coisas, não é? Mas não é casa. Quer dizer, não é casa no sentido em que eu dali não me consigo aliar daquilo que está à volta. Quer dizer, há sempre uma pressão, é isto. Não deixaríamos a nossa casa de gosto. Pois não, quer dizer, está a perceber, é como ir rezar para uma floresta. É o exemplo que eu já vos dei não sei quantas vezes no Raskin, não é? É interessante, eu já fiz isso, quer dizer, eu gosto de ir para um sítio isolado e estar lá a rezar sozinho, não é? Mas, nunca experimentei, mas tenho dúvidas que fosse capaz de ler, de rezar a liturgia das horas ali assim na floresta. Porquê? Porque, quer dizer, porque é um sítio no qual eu me arrisco a ser interrompido com uma enorme facilidade, quer dizer, não estou a dizer um sítio do campo, não é? Mas mesmo assim há cães, há soltos, ou cobras, ou o que for. Mas claramente no Gerês, assim ali isolado, não estava livre de aparecer um bicho qualquer, alguma coisa qualquer, portanto não consigo não consigo desvincular a atenção do animal sobre o qual estou montado daquilo que está à volta. E portanto esse caráter de arquitetura enquanto constituir uma harmonia entre mim e o meio não existe. E isso é aquilo que se passa numa ruína, por natureza. A ruína é qualquer coisa que é recomida pela natureza. É uma arquitetura que é recomida pela natureza. E, portanto, faz parte da natureza. E, portanto, eu estou no meio dela como estou na natureza. E, enquanto animal, eu estou no meio da natureza sempre num estado de defesa. E não num estado de tranquilidade que me permite tomar consciência de mim mesmo. Evidentemente, muitas vezes a cidade, e esse é o nosso problema contemporâneo, por isso é que o nosso juízo fica um bocadinho toldado por isso, muitas vezes a cidade é uma selva, hoje em dia, não é? Chelas é uma selva. As pessoas sentem-se atacadas, mesmo que não sejam, sentem-se atacadas em Chelas, em outros sítios. Mas claramente, uma igreja não pode ser assim, quer dizer, tem que ser um sítio no qual eu me possa abstrair, quer dizer, me sinta de tal modo em casa, que me possa abstrair do meio envolvente para prestar atenção ou a mim próprio ou ao outro que tenho diante. E, portanto, também à liturgia que está a acontecer. Ora, se isso não acontece, se a minha atenção, pelo contrário, é magnetizada pela envolvente, é como eu ir visitar um museu. Não vou a um museu para ter conversas íntimas com alguém que eu prezo, não é? Estou no sítio. Portanto, São Domingos tenho muitas dúvidas sobre o valor daquela intervenção. Quer dizer, acho que tenho muitas dúvidas sobre a possibilidade de acontecer ali efetiva liturgia. Quer dizer, ela acontecerá, mas enquanto comunicação com as outras pessoas tenho dúvidas.
Porquê? Aqui, outra vez, é um bom exemplo é o exemplo contrário, quer dizer, enquanto na Estrela há uma valorização do caráter funcional, etc., em São Domingos, pelo contrário, há uma valorização da pré-existência. Enquanto na Estrela há uma valorização da intervenção nova, que ignora a pré-existência, em São Domingos há uma valorização da pré-existência, que ignora o modo de funcionamento próprio de uma igreja. Ora bem, Vasari, estavas a dizer, como é um exemplo, primeiro, é um absoluto talento. O Vasari era discípulo de Miguel Ângelo, é considerado o primeiro historiador da arquitetura, historiador da arte. Ele escreve a vida dos mais célebres pintores, escultores e arquitetos, do Cimabue até aos nossos dias. Depois, estava ancorado numa sólida relação com um personagem que me escapou completamente de investigar, mas um personagem-chave da Igreja, que fazia parte da reforma do Concílio de Trento, que tinha estado em Trento, e, portanto, com o qual ele dirimia todas as questões que teve que tratar nas diversas intervenções que fez. As intervenções dele são sempre de valorização da Assembleia, retirar as partições e as hierarquias que existiam na Assembleia e uma acentuação da centralidade do altar. De uma maneira que tenho uma certa inveja dele, quem dera que pudesse acontecer hoje, porque aquilo que ele fazia exatamente que ele compreendia a centralidade do altar e então pôs o sacrário, punha o sacrário sobre o altar. Ótimo, era uma maravilha, ficámos com o problema resolvido, não é? Então hoje nós temos dois centros nas igrejas, como eles funcionam quando há liturgia ao altar, quando não há liturgia ao sacrário, ou pôr dois em um. Ótimo, assim também eu, é um golpe. Pronto, portanto, o que é que ele faz em Kiev? Portanto, isto tinha aqui uma separação, e aquilo que ele faz é, passa o coro que aqui existia, portanto, um coro como na Catedral de Sevilha, um coro fechado no meio da nave, que isolava aquilo que se passava no altar daquilo do acesso ao povo. Ele passa esse coro para ali para a ábside, avança ligeiramente o altar, limpa as naves laterais, faz uns altares laterais menos rebuscados e pronto. Ali está uma imagem do corpo, consegue-se ver mal, mas está ali o corpo, como aquilo era. E faz esta coisa extraordinária, que é colocar o sacrário em cima do altar. Isto é como ele fez, depois foi construído um altar à imagem de como era a catedral antiga. Portanto, esta era a imagem, digamos assim, que ainda aqui devia ter outras coisas, esta era a imagem de como a igreja seria. Com o altar lá em cima, dentro. Portanto, esta é a imagem do restauro já do século XIX, que puseram a igreja num estado antigo. Portanto, o que é que ele falta? O que é que ele faz na Catedral de Arezzo? Retira as partições, havia partições, estão a ver, quer dizer, vão sendo acrescentados pesos que depois precisam de ser limpos, não é? Mas a Idade Média era muito hierárquica e, portanto, havia partes para clérigos, partes para a Schola Cantorum, partes para o coro e depois o resto para os fiéis. E isto estava tudo dividido, portanto, o espaço estava dividido em 4 partes, não é? E ele tira isso, portanto, tira a ponte, o jubé, depois vamos ver que era uma parte que dividia a nave em 2 partes, coloca o coro atrás do altar, até para haver mais impacto sonoro. Santa Maria Novella. Vejam como a igreja era. Tinha aqui a ponte, o espaço partido para os clérigos, depois a ponte e depois o resto. E os altares laterais que avançavam até aqui. Ele vai tirar isto tudo, vejam ali já não está, passa o coro para trás, a Schola Cantorum,
valorizando o facto de ter uma abóbada e, portanto, o som permanecer mais. E constrói estes altares laterais, como a missa tinha que ser individual, era preciso altares laterais, mas são altares laterais feitos, isto ainda é antes de São Carlos Borromeu, mas antecipa já um bocadinho que São Carlos Borromeu depois vai ver, são altares laterais relativamente discretos, à face, que não interferem no valor da aula do edifício. Isto não. O que ele vai fazer. E em Santa Croce, o mesmo tipo de estratégia. Portanto, o espaço também estava partido, dividido com esta ponte. Vou-vos mostrar só para vocês verem. Era uma coisa deste género, estão a ver? Partia o espaço completamente em dois. E ele faz o mesmo tipo de intervenção. Retira isso, cor para lá para trás, altares laterais à face e a imagem muito mais. Para que é que se faziam essas pontes? Para separar. Mesmo. Havia pessoas, quer dizer, ali entravam as pessoas. Eu não sei exatamente, talvez me possam ajudar os seus padres. Qual é a diferença entre coro e escola cantora? Porque aqui no texto faz a diferença entre os dois. Não, porque o coro é aquela parte do coro alto, a escola cantora nem sempre está no coro. Não, e o coro é mais conventual. Lá em cima para estar os monges. Não, mas aqui tem. Mas o coro estava na própria nave, portanto, diz respeito a pessoas. Isso é que eu não consigo perceber. Mas pessoas, mas é clérigos. Eram os clérigos para... Vai a Salamanca e lá no meio da catedral está o coro. O coro, exatamente. Onde Não, isso está eu sei. os Agora não sei qual é a canónicos. diferença Os entre canónicos. Não tem nada a ver com o grupo coral. Catedral dos Canónicos. Não é o canónico, é os canónicos. Celebrava A a liturgia das horas, horas. essencialmente. Não percebi, peço desculpa, falou no Catedral dos Corpos ou... É coro. Não tem nada a ver com o grupo coral. Não, mas o que eu quero saber é qual é a diferença. Eu sempre entendi que escola cantora e coro era a mesma coisa. Não. Não. Nós é que depois adaptamos coro. Vou ensaiar o coro. Sim. E o coro é a parte de cima. E em Tibães é aquela parte lá em cima, Sim. onde estão os cadeirais. É o coro. A escola cantora é que é propriamente o coro. Que canta os três notas. Estou a perceber. Então pronto. Essa também é a novela. Ele retira a escola cantora e desloca o coro para trás. Vejam com inteligência, não é? Porque o coro, que é o sítio onde os monges rezavam a liturgia das horas, não é? Ganha em ser relativamente retirado. Aliás, como acontece em São Vicente Fora. Também tem o coro atrás do altar. E em Santa Croce, focalização perspética sobre o altar, redesenho das naves secundárias, com a demolição dos altares secundários, das naves laterais, põe as paredes todas brancas, portanto homogeneiza o espaço global e novos altares laterais mais discretos. Em todas estas intervenções acontece sempre, fruto da atmosfera, do ambiente do Concílio de Trento, a valorização do altar e a unificação da Assembleia. Portanto, vejam princípios que não são muito diferentes daqueles que nós hoje pomos aqui em prática. E é nesta igreja que está aquela cruz bonita da primeira aula. Exatamente. Portanto, as igrejas que nos chegam, estão a ver como era o altar com o sacrário posto lá em cima. É prático. Temos que fazer mais um conselho para ver se nos deixam fazer isso. Precisava assim de uma solução. Já vamos o crucifixo, não é? Qualquer dia pode temos que ver. O crucifixo está no comissal do Paulo VI. Pronto. Não, quer dizer, eu acho Mas que está nisso. exatamente. Nós arquitetos estamos muito carenciados de que haja da parte dos liturgistas alguma clarificação das coisas, porque assim É claro, lá está escrito, é claro. Não, sobre isso sim. Mas há uma série de outros problemas que as pessoas não se... Quer dizer, que quem não é arquiteto não se dá conta da conflitualidade que isso implica ao nível do espaço. Há coisas que não se consegue fazer. Não se consegue manter a unidade do presbitério e aproximar a Assembleia do Presbitério. É teórico isso, não acontece. Portanto, resumindo, as igrejas que nos chegam hoje,
Portanto, as igrejas que nos chegam hoje, se funcionarem bem liturgicamente no passado, estão a meio caminho de funcionarem bem hoje. E, portanto, segundo passo, não obstante eu ter sublinhado e achar importante que os arquitetos tenham consciência da dificuldade de fazer uma intervenção de adequação litúrgica numa igreja, é muito estar a construir um fio da navalha, e o caso de São Domingos mostra a queda para um lado, e o caso da igreja de São João de Brito ou da igreja da Estrela mostra a queda para o outro. Não obstante ser uma construção do fio da navalha, claramente isto está facilitado pelo facto de a liturgia ser a mesma, ser em continuidade, a intenção do espaço, a personalidade do espaço ser substancialmente a mesma, com acentos eventualmente diferentes, mas substancialmente a mesma. Portanto, hoje, princípios do Vaticano II, a necessidade do documento que eu já vos falei, a continuidade com a tradição. Portanto, havendo esta necessidade de continuidade com a tradição, não deveria haver, havendo a humildade do arquiteto de ler a pré-existência, não deveria haver grandes problemas, em particular a nova liturgia. Durante 4 séculos, esta liturgia foi a norma e a fonte da Igreja Católica Mundial, relativamente à qual o Concílio Vaticano II realizou uma reforma profunda, uma adaptação da liturgia aos nossos tempos, não em ruptura, mas em continuidade com a tradição, no respeito e na valorização de uma sua essência perene, ou seja, de uma definitiva ligação ao tempo apostólico primitivo, exatamente através do seu fundo medieval. E isto diz o Neuhauser na História da Liturgia, através das letras culturais, que faz parte da bibliografia que o padre Luís vos deu. A liturgia do Vaticano II é feita dentro da tradição, portanto, dentro da continuidade com o passado, não implica rupturas, e isso deve ser tido em consideração. E daí a necessidade de unidade entre a adaptação litúrgica e o restauro. Diz a Maria Antonieta Cripa num texto que se chama exatamente A Adequação Litúrgica e as Atuais Teorias do Restauro dos Monumentos. Na minha opinião, parece-me que a ação da adequação litúrgica não se compara com aquela do restauro e da conservação. Se pretende permanecer fechada no horizonte de uma espontânea, ingênua continuidade da tradição. Não resulta capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura autenticamente cristã, enquanto arrisca muito facilmente de contribuir para uma inconsciente destruição de um património fundamental da nossa tradição cristã. Ou seja, outra vez o fio da navalha, quer dizer, se nós não fizermos a introdução da adequação litúrgica competentemente, os edifícios de uma maneira ou de outra morrem. Ou morrem por musealização, ou morrem por uma introdução de uma liturgia que não consegue estabelecer relação com a pré-existência e que, em última análise, vai levar a um falecimento daquela própria estrutura, porque vai gerar esta esquizofrenia do edifício de que vos falei antes. Diz mais à frente. Não é experiência difundidíssima que as grandes obras-primas são sempre atuais
amáveis e comunicativas, se assim é, a grande obra-prima da arte sacra de uma época diferente da nossa não nos impede de viver autenticamente a liturgia atual. Pelo contrário, consegue-nos colher com facilidade o valor de memória veiculado pela tradição. É isso, vamos perceber, é isso que desaparece um pouco naquela intervenção na igreja do Colégio de São João de Brito. Nós ganhamos, o Gonçalo Tavares tem um texto engraçado, numa entrevista que deu a arquitetos, em que ele diz que nós não conseguimos construir o antigo. O antigo suscita uma atração. E do ponto de vista da igreja, o antigo suscita uma atração que tem a ver com a permanência ao longo dos séculos. Nós estamos a dizer palavras que foram ditas há 2000 anos. Estamos a viver coisas que foram vividas há 2000 anos e que continuaram a ser vividas, continuaram atuais. Não é? Isso não se consegue inventar. O Gonçalo Tavares, não se consegue. Há um atrativo ali que não se consegue inventar. Portanto, muito cuidado antes de deitar uma coisa abaixo para fazer uma nova. Ou mesmo que não seja deitar abaixo, pôr um qualquer ecrã, uma qualquer coisa por cima, como acontece nesta Igreja da Estrela, percebem? Como acontece na igreja do Colégio de São João de Brito. Por exemplo, não está cá hoje o Filipe, que é o especialista nessas coisas, mas um dos princípios da intervenção sobre pré-existências é o princípio da distinguibilidade, ou seja, que a intervenção nova se distinga relativamente ao contexto antigo, de modo que não haja confusões sobre o que é antigo e o que é moderno. Faz sentido. Agora, atenção, como é que isso é feito? Por exemplo, a intervenção que o Carrilho da Graça faz no Convento da Flor da Rosa, o que é que ele faz? Ele coloca lá coisas que são distinguíveis, são feitas com madeira e estuque, e são inclusivamente reversíveis, que é outro princípio importante da reversibilidade, ou seja, que aquilo que é feito sobre o momento possa ser tirado. Mas ele faz de tal modo que aquilo que se torna predominante na minha visão, na minha imagem, não é a pré-existência, é a obra dele. Bem, quer dizer, estamos a brincar, não é? Assim, os princípios da distinguibilidade e da reversibilidade não têm qualquer utilidade e qualquer finalidade. Quer dizer, eu uma vez disse-lhe isto, eu saí dali da Igreja da Flor da Rosa, que extraordinária é esta obra do arquiteto Carrilho da Graça, aqui no Convento da Flor da Rosa. E depois tive um arrepio na espinha e disse assim, mas eu não devia estar a dizer isto. Eu devia estar a dizer que extraordinário é a arquitetura do Convento da Flor da Rosa e que delicada e discreta foi a intervenção do Carrilho da Graça. Mas não estou a dizer isso. Vamos perceber. Portanto, é mesmo o fio da navalha, quer dizer, as coisas têm que ser muito cuidadas, muito pensadas. Observar só princípios não chega. Portanto, as grandes obras são sempre contemporâneas. Mas aquela postura da arquitetura do século XX, por exemplo, do Abade Couturier, que dizia as grandes obras aos grandes arquitetos, isso não é verdade. Ou seja, as grandes obras contemporâneas não encaixam sempre bem, não ficam sempre bem. E o exemplo de Santa Maria do Ouro, ou da Flor da Rosa, ou da Igreja da Estrela, etc., são exemplo disso. Não é? Portanto, não basta um talento contemporâneo para conseguir fazer uma intervenção sobre a existência dos corpos. Então, como é que isto se faz? Primeiro, não sei. Se calhar fazemos um intervalo. Sei os comandos. Um intervalozinho curto.